Cláudia, eu queria primeiro entender como que começa a sua história com a UFSCar. Você é de São Carlos, não? Eu sou nascida em São Paulo, mas fui criada aqui. Moro aqui desde 3 anos de idade. Uhum. E você consegue se lembrar a primeira vez que você ouviu falar da UFSCar? Qual o seu primeiro contato com a universidade? A minha mãe sempre incentivou, né, que eu estudasse, a importância de entrar numa universidade pública, né, da qualidade dos estudos. E eu tinha uma vizinha que era bibliotecária aqui na UFSCar. E aí, desde nova, né, eu tinha esse sonho. Então, eu falo que esse sonho começou com 17 anos, né? Essa fase de colegial e de começar a pensar o que vai ser o futuro, né? De construir uma carreira. Então, esse já era o meu sonho, né? Entrar aqui na UFSCar. E muito pelo incentivo da minha mãe. E aí, eu passei a viver esse sonho aos 19 anos, quando eu, de fato, entrei aqui, né? E tenho vivido isso há 20 anos. Uhum. E você fez biblioteconomia? Fiz biblioteconomia e ciência da informação, a turma 05, 2005, e me formei em 3 anos e meio. Depois me preparei 1 ano para prestar um mestrado, fiz o mestrado e depois o doutorado, né? Dei um espaço aí de 7 anos. Tudo aqui na UFSCar? Tudo na UFSCar, né? Dei um espaço de 7 anos quando eu tive minhas filhas e depois veio o doutorado. Então eu falo que esse sonho, ele vai se transformando ao longo dos anos, né? Primeiro foi o sonho da entrada e depois que eu aqui estava e esse sonho foi se transformando. Eu terminei a graduação, aí veio o sonho de ser servidora, né? E aí eu me tornei servidora. Primeiro, antes do mestrado, você se torna servidora? Já na graduação, eu já passei no concurso. Mas aí não, como assistente técnica administrativa. E aí eu tô... Que ano que você ingressa como técnica? 2008. Em 2005 eu entrei na graduação e também fui estagiária na ProEx por 2 anos. E depois eu fiz um estágio curricular obrigatório na biblioteca. Aí eu fazia meio período aqui na BCO e meio período na biblioteca da ESC, na USP. E aí, nesse meio tempo, eu fui aprovada no concurso da prefeitura, fui para a prefeitura, mas fiquei só 9 meses, porque daí eu também já tinha sido aprovada no concurso da UFSCar, e aí eu fui chamada e voltei como servidora. E essa sua carreira como servidora começa onde? Para mim, começa desde o primeiro dia como eu entrei como estagiária. Não tem diferença, porque o meu comprometimento sempre foi o mesmo. E a alegria de estar aqui, sabe, o entusiasmo, a vontade de fazer as coisas darem certo, de aprender, sabe, de beber dessa fonte, né, de conhecimento. Então, assim, eu sempre me senti parte daqui desde o primeiro dia. E por que você acha que é isso, esse entusiasmo tão grande com a UFSCar? Eu não sei, eu sou feliz aqui. Teve uma entrevista que eu passei uma vez na USP e ela me perguntou, me diz uma qualidade, né? Eu falei, eu sou feliz. Eu coloquei isso como qualidade porque é a base para todo o resto. Para você ser um bom profissional, para você se realizar, né, na vida, em todas as áreas. Então, eu sou muito feliz aqui. Mas acho que o principal, o pilar disso, são das relações pessoais que a gente constrói aqui dentro. Acho que isso é fundamental. E o universo, ele se encarrega de trazer para perto de nós pessoas que têm a mesma energia que você, o mesmo entusiasmo, aquele frio na barriga, aquela vontade de fazer as coisas darem certo e que vem para cá com vontade, que acorda de manhã feliz e vem bem feliz, né? Fazer seu melhor. Por quais lugares você passou aqui nessa carreira? Quando eu cheguei aqui como servidora, eu fui secretária do curso de Ciência Política, da pós-graduação. Eu fiquei lá 6 anos. Aí depois eu me afastei por licença maternidade, né? Retornei, fiquei mais um período. E aí depois surgiu uma vaga na biblioteca. Eu já era bibliotecária de formação, já tinha o mestrado, né, nessa época. E aí eu fui para as coleções especiais, onde eu havia sido estagiária na época da graduação e voltei para esse mesmo lugar enquanto servidora. Lá eu trabalhei com a Lívia de Lima Reis, que era colega de curso, né? Formamos juntas, ficamos muito amigas e parceiras de trabalho, assim, deu para
fazer muitas coisas ali, avançar com vários projetos, publicações importantes sobre o acervo do Florestan e os demais acervos. Então foi um período bem feliz. E aí depois, em 2018, eu entrei no doutorado, fiz da minha pesquisa um projeto institucional, que é a UMA, e aí as coisas foram mudando, né? A UMA foi criando forma, foi, né, crescendo, e aí eu deixei a biblioteca para assumir a unidade. Antes da gente falar da UMA, queria falar um pouquinho das coleções especiais, porque o sentimento que eu sempre tive, desde que eu estou aqui, eu me identifico com muitas das coisas que você está falando, me emociono, inclusive, de te ouvir falar assim, de ser feliz aqui, de poder fazer a diferença, a gente vai ficar chorando a entrevista inteira. E aí, parte disso, sempre que eu falo das coleções especiais, eu me emociono também. Eu sinto muito como um tesouro que a gente tem aqui, né? Uma joia. Então, você identifica que ter ficado lá, ter tido essa oportunidade, criou esse laço seu com a UFSCar também, inclusive esse compromisso com a memória da UFSCar que você tem tão forte? Com certeza, já começou ali, desde a graduação. Sabe, de entender a importância daquelas coleções, de entender a importância que cada objeto tem, né, da história que ele carrega, por meio das fotografias, dos objetos, da história oral, né? Então, e aí são duas coisas, né? Tem as coleções especiais, esse tesouro da universidade, né? De pessoas que tiveram uma importância muito grande para o país, para o mundo, e as nossas coleções, que são tão importantes quanto, né? Que contam a nossa história, que contam a nossa trajetória, que contam a história da UFSCar, né? Que isso não se perca. Queria falar então agora dessa sua relação com a memória. Você começou falando lá de esse vir feliz para o trabalho, esse querer fazer as coisas acontecer. Eu sou testemunha dessa sua trajetória, de outros momentos a gente está agora celebrando 55 anos, mas como em outros momentos de comemoração a gente sempre falou, precisa cuidar da memória institucional, essa importância, uma importância muito grande, sempre sendo dada às coleções especiais, e às vezes a não valorização dessa outra memória, que era a própria memória institucional. E confesso para você que quando a UMA se materializa, eu tinha me afastado um pouco, né, desse tipo estava em outro lugar na universidade, não estava cuidando tanto assim da comunicação institucional, que eu me surpreendo, porque eu tinha ficado descrente lá atrás que a gente conseguiria algum dia, né? A gente tentou algumas vezes, lembro, participei ativamente dos 35, dos 40, dos 45 anos, sempre se falando muito no quanto isso era necessário. Professora Luzia, que antes da gente começar aqui, você mencionou sempre destacando isso, outras pessoas, e aí passavam as comemorações e isso não se tornava realidade. Estou juntando isso com o que você me disse, vir feliz para o trabalho, querer fazer as coisas acontecerem, como você se aproxima de pessoas que querem a mesma coisa, e claramente você conseguiu, né? A gente está aqui nesse espaço, a UMA já vem acontecendo, agora a gente está nesse espaço que em breve vai ser inaugurado também. Bom, falei demais, mas para te perguntar, como que vai acontecendo esse seu envolvimento com a memória da UFSCar? Como que você veste essa camisa e aí no seu doutorado constrói esse projeto, e como você se sente quando ele fica de pé? É muito curioso, porque quando eu entrei no doutorado, eu entrei com uma outra proposta de pesquisa, de estudo, e aí teve uma fase, assim, a gente tem as fases aqui dentro também, de cansaço, de querer mudar de setor e fazer alguma outra coisa, e eu estava passando por essa fase, né, sentindo necessidade de outras coisas. E aí eu me lembro que eu fui até o DCI, lá o Departamento de Ciência da Informação, para conversar com a Luzia, porque haviam me dito que ela tinha esse projeto, que era um sonho dela, né, e ela já vinha nessa empreitada há muito tempo, né, e aí eu queria conversar, entender como era, o que ela estava fazendo, e aí eu lembro que ela não estava na sala, e a professora Chloe estava, e aí ela falou assim, entra aqui, senta aqui. Aí ela não estava em conversar, e aí eu comecei a contar do doutorado, do que eu estava fazendo, e que eu queria saber, né, da Luzia, do que ela estava trabalhando. Ela falou assim, mas peraí,
por que você está fazendo isso no doutorado? Não, para com isso. Faz uma coisa só, junta as duas coisas. Junta o que você vai estudar e pesquisar para o seu doutorado com o que você quer fazer aqui na universidade na prática. É assim que você vai contribuir melhor. E olha, isso assim para mim foi como se acendesse uma lâmpada, sabe? Foi uma luz assim, e realmente foi o que aconteceu. Aí eu conversei com a Luzia, nessa época ela era minha co-orientadora, depois virou minha orientadora. Eu mudei completamente o projeto, né? E me encantei com isso, porque isso já estava em mim, né? Como eu te falei, desde a época da graduação. Então, aquilo aflorou de uma outra forma, até porque quando a gente, né, chega no doutorado, o amadurecimento enquanto pesquisador, né, ele já é diferente. Então, a gente já tem uma outra visão das coisas. Então, para mim, foi, assim, muito gratificante. E como você falou, era difícil mesmo, assim, a UMA foi sempre luta, né, um grande desafio. Assim como outras unidades aqui na universidade, né, não é fácil tirar do papel, né, e permanecer. A permanência também não é fácil, né. Então, se não tivesse sentimento de pertencimento, de vontade de fazer aquilo funcionar, né, e resistir, né, porque teve a fase da resistência também, né? Seja por falta de recursos, de apoio, enfim, então foi uma resistência, né? E de muita paciência, de muita paciência, até você encontrar pessoas e uma gestão que apoie, que valorize a unidade, que valorize você enquanto pessoa, enquanto profissional. Então, é isso que me fez não desistir. O meu sentimento é, para além disso, né, de colocar uma unidade de pé, que vocês estão conseguindo, a partir da UMA, fazer o que era esse desejo, tantas vezes manifesto, de ir recuperando essa história, de ir recuperando esses documentos e esses objetos. E o meu sentimento é que isso começa agora a dar frutos visíveis, inclusive. Então, você falava agora há pouco, o boletim que começa a sair, vai falar da Fazenda Tranchã, outros já falaram, né, de outros momentos, de outras unidades. Eu estou aqui, estou vendo quanto a paixão com que você vai atrás. Então, a gente combinou, vai ter a exposição, você vai atrás das pessoas para ir reunindo isso. Você sente isso também, que vocês estão, para além de criar a unidade, conseguindo juntar um acervo importante, organizar o acervo que a gente já tinha e finalmente ter essa capacidade de contar essa história com mais propriedade? Sim, e também eu acho que agora que as pessoas estão entendendo que é uma. Uhum. Porque por muito tempo a UMA estava no escuro. E também, infelizmente, muitas pessoas não entendem a proposta. Unidade de memória, para quê? Uhum. Né? Então, em meio a tantas leituras aí sobre memória ao longo do doutorado e desses últimos anos, eu lembro que teve um autor que fazia um paralelo com Alzheimer, e que é uma doença que, né, acomete as pessoas da falta de memória, né? É o esquecimento. E esse esquecimento traz a desconstrução da identidade, né? Quem somos nós sem as nossas memórias, né? Você é da forma que é pelas suas memórias, pelas suas construções, né? A sua personalidade, ela é formada a partir do seu passado. Então, a Ana Maria Camargo falava muito isso, a construção da identidade de uma instituição, né? Principalmente uma instituição como as universidades, né? Que é um espaço de conhecimento, de luta, né? De diálogo, de diversidade, de respeito. Ela vem a partir essa construção de identidade vem a partir da memória, né? Então a memória ela é importante para todas as pessoas, para as instituições, para o nosso país, que por vezes também passa por esse esquecimento, né? E que principalmente do ponto de vista político traz consequências desastrosas, né, para o presente, por esse esquecimento do passado. Então, acho que o papel da unidade de memória é justamente esse, é preservá-la, né, é salvaguardá-la, é trazer à tona, né, quem nós fomos, né, e o que a gente quer para amanhã. Né? Então, a construção da nossa identidade enquanto memória coletiva, enquanto instituição, enquanto pessoa.
né, para que a gente não se perca de nós mesmas, da nossa história, dessa trajetória, né? Eu falava com Bárbara hoje de manhã, falando de identidade, que há todo um discurso institucional que vai falar, o UFSCar é isso, a UFSCar é aquilo. Então, por exemplo, a UFSCar sempre foi inovadora e ousada, a UFSCar é uma universidade que preza ao mesmo tempo por uma qualidade daquilo que produz, do seu conhecimento, mas que esse conhecimento esteja a serviço da transformação social. É uma universidade democrática, uma universidade que preza os processos participativos. E aí eu conversava com Bárbara e a gente fala isso o tempo inteiro, né? Isso, desde o princípio, isso foi forjado, né, nessa história. E aí eu conversava com ele, tá, em que momentos você vê isso nascendo? Por que a gente fala que essa história nos trouxe até esse lugar? Ele, a partir da trajetória pessoal dele, alguém que esteve aqui desde o primeiro momento. Você, que já há algum tempo agora vive imersa nisso, vai descobrindo esses documentos, esses depoimentos, essas fotos, vai construindo essa história. O que assim, não precisa me contar tudo, não é uma pergunta para você falar, uma reflexão muito elaborada de onde você vê essa identidade da UFSCar surgindo, mas momentos em que você encontrou coisas, ou que você leu coisas, ou que você ouviu pessoas e você falou, olha só, essa identidade da UFSCar está aqui, foi forjada aqui, está nascendo aqui. Para mim, esse momento foi quando eu pedi autorização para ir até a SOC, né? E para poder olhar as atas do Conselho de Curadores, lá do início. Então, as primeiras atas à mão, né? E aí, ao ler esses documentos, isso me trouxe esse sentimento, essa sensação. Eu tenho uma amiga que, certa vez, ela me recomendou um livro que se chamava Ó Jerusalém. E aí ela falou que, lendo essa obra, esses conflitos que tem na Palestina, em toda essa região, e que quando a gente vê pela televisão é tudo muito confuso, né? Assim, e aí ela falou assim, nossa, quando eu li o livro eu entendi, né? O porquê que isso acontece hoje, o porquê desses conflitos, o porquê que é assim, né? Então, assim, aqui na universidade, para mim, o momento foi esse. Quando eu tive acesso a essas atas escritas à mão, né? As primeiras, e aí você entende, né? Da onde a gente veio. Ali é o início mesmo, né? Então, todas as dificuldades, né? E isso também foi diálogo entre nós ali, né? A Regina falou, as pessoas hoje não entendem por que tem uma portaria assim, por que tem uma recomendação assado, né? Mas é porque tem um passado, a gente tem uma história, tudo tem um porquê. Então, para mim, foi esse momento. Você lembra alguma coisa que você pode me contar que você viu naquelas atas e que te deram esse sentimento ou essa impressão, não? Exatamente não. Mas, assim, tem uma coisa... no período da ditadura, que aí teve um reitor que foi colocado, né, pelo governo. O interventor, né? E aí, ali, em meio à leitura desse documento, isso me chamou bastante atenção. Uhum. E uma pessoa também que ficou como reitor um bom tempo, assumiu, né? E ele não aparecia em outros registros. Eu não me lembro de ter ouvido falar dele, ou ter visto em outros documentos. E eu só fui ver isso ali. Uhum. Essa questão da ditadura, o Baba me respondeu muito por aí também, de que é uma universidade que surge, que está nascendo nesse contexto necessariamente de resistência, e o quanto isso foi forjando essa identidade, né? Você falou da memória, para a gente pensar o que a gente quer daqui para frente. Queria que você falasse um pouquinho mais, como que você vê o seu papel individualmente, mas também da UMA em oferecer à universidade, particularmente nesses momentos de celebração, é muito importante essa oportunidade de pensar o seu futuro. Como é que trabalhar com a memória, como é que a existência da UMA oferece à universidade essa possibilidade de parar e pensar, bom, o que eu quero daqui para frente?
a missão da UMA, ela está atrelada à missão da própria universidade, né? Que é a produção do conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão e a sua disseminação, né? Com a preservação da memória e da cultura. Então, é aí que a gente entra, né? Nessa preservação, nessa disseminação. Aqui eu estou muito feliz, esse espaço que a gente está aqui agora, né? É um espaço para a UFSCar, para a universidade, é um espaço justamente para que essas coleções que estão sendo recuperadas, né, possam ser expostas, né, que a gente dê vida a elas e mostrar para a sociedade, né, parte do que nós temos, do que nós somos. E daqui para frente, acho que o nosso papel é fortalecimento. Fortalecer o que a gente tem e crescer, né? Crescer com a universidade, que a unidade cresça, né? E que a unidade possa ter o seu papel, né, nessa preservação e mostrar a nossa história. Aqui nós viemos. Você me falou, né, que a qualidade da UFSCar é que você é feliz. Nessa felicidade, você consegue pensar e compartilhar comigo aquele que foi, talvez, se não o momento mais feliz, mas um dos momentos mais felizes da sua vida aqui? Olha, foram muitos, graças a Deus. Eu sinto muita gratidão. Todos os dias, quando eu saio, fecho a porta, eu sinto gratidão. De verdade. Eu senti gratidão quando eu entrei, eu senti gratidão quando eu me formei, quando eu entrei no mestrado, quando eu consegui uma vaga no doutorado. Mas a minha gratidão maior está nas pessoas. E a mais recente, e que a UMA me proporcionou, foi esse trabalho de recuperar a memória por meio da história oral. É fazer isso que a gente está fazendo aqui. Essa conversa, esse bate-papo com os servidores, principalmente com os mais antigos de casa, né, que já deram tanto para a universidade. E muitas vezes, nessa altura da vida, já estão se sentindo à margem, né? E esse trabalho, para mim, é fantástico. Eu gosto de ouvi-los, né? E aí, quando a gente prepara o material, eles se sentem felizes, se sentem, né, importantes, parte disso, parte de algo maior, né? E aí no momento de apresentar o trabalho pronto para eles é emocionante, assim, para mim, para eles, para todo mundo que vai estar ali em volta. E é isso. E as relações, né? As amizades aqui dentro. Esse é o pilar para a gente, para o nosso sucesso profissional, para a gente, para o dia a dia, que não é fácil, né? Então, essas amizades, laços que a gente vai construindo aqui ao longo dos anos, isso é fundamental.